Para começar, o que é a famosa tireoide? Doutor, eu tenho tireoide. O que é a tireoide? Olá, meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista e esse é o canal O Paciente. Aqui nesse canal a gente conversa com vários profissionais da saúde para tirar a tua dúvida em relação a vários assuntos referentes à saúde. Hoje eu vou conversar com essa endocrinologista muito querida, que é a Carla Nava. Ela se formou na Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. Ela fez medicina interna, clínica médica em Passo Fundo, né, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul também. Ela fez a residência em endocrinologia na Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Fez um fellowship, né, um fellow em endócrino oncológica, né, em tumores e cânceres de tireoide. E não só de tireoide, tumores né? endócrinos. Tumores endócrinos em geral, né? Isso, no INCA. No INCA. Né? E fez um mestrado em endocrinologia na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS, bastante em tumores daí, sim, de tireoide. Minha tese de mestrado foi em câncer de tireoide. Mas hoje nós vamos falar a respeito da tireoide. Né? Para começar, o que é a famosa tireoide? Doutor, eu tenho tireoide. O que é a tireoide? Obrigado, Carla. Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui e conversando sobre um assunto que eu gosto tanto. Vamos lá, tireoide então é uma glândula, é uma das nossas glândulas do corpo e ela fica localizada na região aqui do pescoço, bem na frente da nossa garganta. Nem sempre é fácil de palpar, mas ao exame físico, o médico pode sim palpar a tireoide. É mais comum que a gente consiga delimitar ou notar ela quando ela aumenta de tamanho. Então, as doenças que fazem com que ela aumente são mais nítidas. Mas então é uma glândula que fica na frente aqui do nosso pescoço e que faz uma produção de hormônio. O hormônio da tireoide é usado por todas as células do nosso corpo. Ele é importante em todo o nosso metabolismo e no nosso sistema. Então, ele é produzido na tireoide e ele é levado para todas as células. Ele ajuda no cérebro na questão da memória, do raciocínio, ele ajuda o intestino a funcionar bem, ele ajuda a manter a pressão estável, ele ajuda o pulmão, ajuda rim, fígado. Então, ele é distribuído por todo o nosso corpo e é essencial para a nossa vida. É tão essencial que a dosagem do TSH, que é para avaliar doenças tireoidianas, é feita no teste do pezinho, porque o hipotireoidismo congênito que nasce com a pessoa era uma das principais causas de retardo mental. Com a triagem do teste do pezinho, ele já pode ser diagnosticado e tratado, fazendo com que a criança consiga se desenvolver normalmente. Então é um hormônio muito importante, é uma glândula muito importante. Todos nós temos tireoide. Quando dá problema nessa glândula, né, ela pifa, né, quais são os distúrbios? O que acontece? Né? Então, quando ela dá problema, ela pode dar falta do hormônio, ela pode deixar de funcionar adequadamente, e isso pode ser uma falha temporária, uma falha que não é completa. Então, ela pode funcionar menos, ela pode não funcionar ou ela pode funcionar demais. Na verdade, as doenças da tireoide a gente divide em doenças estruturais e doenças funcionais. Funcionais é quando ela tem alteração do hormônio, ou falta hormônio ou produz excesso. As doenças estruturais são relacionadas à presença de nódulos ou aumento da tireoide. Então, as mais comuns são relacionadas à questão hormonal. Então, a mais comum de todas é a falta do hormônio da tireoide, a falta de produção, que é o que a gente chama de hipotireoidismo, quando ela produz menos hormônio. O hipertireoidismo, que é a produção excessiva do hormônio, já não é tão frequente, mas ela também acontece. E aí vai dar sintomas que são característicos de cada síndrome. Então, quando falta o hormônio da tireoide, ela regula o nosso metabolismo. Então, seria o metabolismo mais lento. A pessoa vai ter uma dificuldade de concentração, o raciocínio fica mais lento, vai reclamar que a pele está seca, cabelo está caindo, pode ter constipação, pode ter a pressão mais baixa, pode reduzir a frequência do coração. Geralmente, os sintomas se confundem com outras doenças, como anemia, depressão, então eles não são tão característicos.
Hoje em dia, a gente diagnostica as doenças da tireoide muito mais cedo do que antigamente. Antigamente, a gente pegava os pacientes com uma deficiência muito grave do hormônio da tireoide. E aí eles tinham aquele hipotireoidismo de livro, com uma retenção de líquido, com edema do rosto, com a fala arrastada. Só que isso não é mais comum hoje. A gente já faz exames com muito mais frequência. Então, isso seria a falta do hormônio da tireoide. Então, como se atrasasse o nosso metabolismo e o nosso corpo. Quando a gente tem excesso do hormônio da tireoide, os sintomas vão ser o contrário. O coração fica mais rápido, então dá aquela sensação de batedeira no peito, pode dar um tremorzinho de extremidades, a pessoa tem mais calor, tem dificuldade de tolerar o calor, a pele fica mais brilhosa, o cabelo fica mais brilhoso, mas pode cair também, né? O intestino fica mais acelerado, a pessoa perde peso mesmo sem mudar a dieta, porque está totalmente acelerado o metabolismo. Então, isso nas alterações funcionais da glândula. Aí a gente tem sintomas. Nas alterações estruturais, quando é um problema da glândula, às vezes a pessoa pode notar um nódulo no pescoço, de repente notou um caroço no pescoço, de repente viu aquela papada aparecer, crescer, que seria o BOS, que seria o aumento, aí é mais naquele local. Pode junto ter alteração para engolir, começa a se sentir engasgando quando vai engolir alimentos sólidos, ou às vezes quando vai deitar tem aquela sensação de ter algo apertando o pescoço, aí são sintomas mais, na verdade são quadros mais clínicos, né? A pessoa se queixa dessa sensação de compressão. Ela pode se queixar dessa sensação mesmo sem ter esses sintomas tão... Ela pode ter esse aumento mesmo sem ter alteração hormonal? Sim, a pessoa pode ter uma alteração do hormônio e não ter alteração na forma e no tamanho da tireoide. A pessoa pode ter só alteração na forma, nódulo ou aumento da tireoide, ou ela pode ter as duas coisas juntas, tá? Então, podem vir separados, podem vir juntos. Eu poderia dizer que o hormônio é como se fosse um combustível, assim, para Com certeza. as outras células, né? Sim. Ela dá um gás ou tu começa assim, sente que a bateria tá acabando, tá fraca. É isso aí. Né? Então, se a gente produz, pega uma célula ali que está ali para produzir a oleosidade da pele. Se tem mais hormônio, vai produzir mais. Se tem menos, vai produzir menos. Justamente. A mesma coisa, a sensibilidade nos nervos e tal. Essa fala alterada é em função uma parte neurológica já com déficit. Na verdade, a lentificação dos reflexos, né? E como é mais comum no adulto, ele não vai chegar a ter um retardo mental. Na criança, que ainda está se desenvolvendo, está desenvolvendo o sistema neurológico, neuropsicomotor, isso pode levar a consequências para o resto da vida. No adulto, que já formou o sistema nervoso, vai ter um atraso no pensamento, alteração de memória, no caso do hipotireoidismo, né? Pode ter um humor depressivo, pode estar com um diagnóstico de depressão e não necessariamente ser depressão. Então, sim, aí ele vai interferir na questão das sinapses, na transmissão do impulso nervoso e nos sistemas, porque está faltando combustível, é que nem no carro. Quando o teu carro está chegando na reserva, tu não consegue andar. O corpo não consegue desenvolver o que ele precisa. Ele mantém o essencial, o vital, mas chega um momento que se falta totalmente esse combustível, ele entra em pane. Eu ia te perguntar isso mais pra frente, mas vou aproveitar que tu já tocou no assunto. Essas alterações neurológicas ou outras alterações, mas a alteração neurológica é uma que chama muita atenção, né? Porque a pessoa está muito devagar, né? Tá em sintomas depressivos e tal, mas mesmo assim quase com uma dificuldade, assim, um retardo, assim, não um retardo mental, mas um retardo, tá mais lento, assim. Isso consegue regredir depois do tratamento? Com o tratamento. Mas agora até uma coisa que me passou na cabeça. Então, assim, esses sintomas mais característicos, que são muito fora do que é o habitual, são característicos do hipotireoidismo franco. Sim. Quando você vai fazer os exames, o TSH está muito elevado, o T4, que é o hormônio que ela produz, está baixo ou indetectável. Então, para ter esses sintomas assim tão floridos, com tanta exacerbação, a pessoa tem que estar num grau de hipotireoidismo já mais avançado, tá? Isso não é o comum hoje em dia. É mais frequente a gente receber o paciente
com um exame pouco alterado, com poucas queixas, com queixas que não são tão específicas, ao invés de receber ele nesse estágio mais avançado de doença, tá? Mas sim, se o paciente chega nesse estágio mais avançado de doença, com o tratamento, com a reposição do hormônio da tireoide, isso tudo vai regredir, vai melhorar. Muitas vezes até, não é comum, mas eu já tive casos, já recebi paciente que vem encaminhado por outro especialista que foi investigar uma queixa de impotência. Era um paciente masculino jovem, um homem. Foi no urologista por impotência e o urologista fez uns exames laboratoriais e achou a alteração de um hormônio, que é a prolactina. Estava muito alto e ele encaminhou para o endócrino avaliar, achando que pudesse ser um tumor na hipófise e outras doenças. E quando ele chegou no consultório, ele tinha o quadro característico do hipotireoidismo. Ele falava arrastado, ele estava lento, os reflexos lentos, movimentações. E eu comecei a questionar sobre os outros sintomas e ele foi me falando exatamente o que a gente lê no livro sobre o hipotireoidismo. E aí eu pedi o hormônio da tireoide, o TSH e o T4. O TSH, na maioria dos laboratórios, a referência é de 0,45 a 4,5, como sendo um valor de normalidade. E o T4 livre varia, mas geralmente ele é de 0,9 a 1,7, que é o hormônio funcionante da tireoide. Esse paciente chegou com TSH que era 793. Nunca tinha visto algo tão alterado na vida. E o T4 não foi nem dosado, eles não conseguiram detectar o hormônio funcionante. Então ele tinha um déficit muito grave do hormônio da tireoide. A gente começou a reposição e ele foi normalizando ao longo dos meses. Mas sim, o paciente melhora com o tratamento, tanto da falta do hormônio quanto do excesso do hormônio. A gente consegue melhorar os sintomas, ter remissão geralmente completa deles com o tratamento. E eu sou um paciente, então eu quero saber o que eu posso fazer para eu não ter isso. Né? Então, por exemplo, normalmente a gente quando fala endocrinologista, assim, primeiro que a gente lembra é do diabetes. Eu não vou comer doce, não vou comer muito, normalmente é o doce, não vou comer muito carboidrato e tal, aquelas coisas, né? Muita gordura, cuidar obesidade e tal. Essa é uma coisa que eu posso realmente cuidar e tem sentido em relação ao diabetes eu não engordar e coisa e tal, né? Cuidar os hábitos, né? De onde é que vem o hipo e o hipertireoidismo? Tem alguma coisa que eu possa fazer que pode me causar isso, ou eu possa me proteger, ou ele vem do nada? Pois então, na verdade a gente tem, em todas as doenças, tem fatores que são modificáveis e fatores não modificáveis. O que a gente considera como não modificável é a genética, né? A nossa herança familiar. Então, se a gente tem história na família de doença tireoidiana, pai, irmão, enfim, parentes próximos, é mais risco para que a gente venha ter essa doença no futuro. Quer dizer que vai ter? Talvez sim, talvez não. Então, esse é um fator que a gente não consegue mudar, a nossa herança genética. Os fatores modificáveis, na questão das doenças da tireoide, a gente tem coisas que pode fazer sim. Vamos lá. Normalmente é mais comum a alteração da tireoide estar relacionada à doença autoimune, a uma inflamação crônica na tireoide. E essa inflamação pode levar à perda de função hormonal ou ao excesso do hormônio. Então, se a gente puder ter uma alimentação mais saudável, se a gente puder fazer atividade física, hábitos saudáveis, vão ajudar a proteger. Mas vão evitar todas as doenças da tireoide? Não necessariamente. Tá? Então pode vir a acontecer mesmo que você tome todos os cuidados. Não fumar ajuda, estar no peso adequado, fazer atividade física, alimentação saudável, isso tudo vai ajudar. O que pode atrapalhar? Então, tabagismo, que é um conhecido para todas as doenças, mas também pacientes que receberam radioterapia na região cervical, então quem já fez tratamentos para outras doenças, mas que precisou receber irradiação cervical ou mesmo em mama, tumores de mama que precisam, tem mais risco de ter doenças na tireoide, são pacientes que a gente acompanha mais de perto. E pacientes que já fizeram cirurgia nessa região cervical, principalmente que precisaram manipular a tireoide. Então seriam fatores que a gente também acompanha. Mas no geral, são os hábitos saudáveis que protegem. E normalmente a gente fala, é uma pergunta que eu ia te fazer mais para adiante, né, em relação a se engorda, se não engorda, né, mas eu já vou perguntar,
pelo que eu entendi, tu falou a obesidade, por exemplo, poderia ser dito que é um relativo fator de risco Sim, porque a para obesidade... alterações Então assim, a gente ainda não tem todas as evidências científicas de qual a associação, o que vem primeiro, mas é muito comum que o paciente obeso tenha uma alteração do hormônio da tireoide, um TSH levemente aumentado. Isso a gente questiona muito se tem relação com a questão inflamatória. A obesidade é uma doença inflamatória, aumenta as citocinas, estresse oxidativo, e essa inflamação é o que predispõe a doenças metabólicas, a tumores, e pode predispor a inflamação na tireoide e também tireoidite. Mas todo obeso vai ter doença na tireoide? Não, pode não ter, tá? Então, poderia estar relacionado. Mas o que os pacientes mais questionam no consultório sobre, qual que é a minha tireoide? É a que engorda ou é a que emagrece? Sim. É porque no âmbito das duas doenças, o hipotireoidismo, que é o que lentifica o nosso metabolismo, pode estar associado a um ganho de peso. Mas é um ganho que não é tão significativo. Não é que nem o Ronaldinho Gaúcho. Não é que nem o Ronaldinho falou. Não, quando o Ronaldinho ficou com hipotireoidismo e obeso, todo mundo achou que a tireoide era vilã, né? Mas não, geralmente esse aumento de peso é 3, 4 quilos. E é por retenção de líquido. É aquela pessoa demasiada, que você é duro, sabe? Parece, tu nota que tá com retenção hídrica, mas não consegue palpar aquilo. Ela se sente mais inchada. Mas é braço, é perna, não é aquela obesidade do abdômen, da gordura abdominal, tá? É uma retenção de líquidos no corpo todo. Sim. É uma obesidade de pessoa doente. A obesidade é a doença. Sim. A tireoide pode fazer ganhar um pouco mais de peso, mas não é um ganho tão significativo para levar ela a um estado grave de obesidade. Mas aparentemente as coisas andam juntas. Andam juntas. Então, é quando a tireoide está descompensada. O hipotireoidismo mal controlado pode fazer sim o paciente ganhar peso, mas é um ganho que não é tão significativo. E com o tratamento, isso reverte. O que vem por excesso, pela retenção hídrica da tireoide, com o tratamento, com o controle do hipotireoidismo, normaliza. Tá? O paciente que é obeso por excesso de alimentação, por hábitos, ele vai continuar sendo obeso, mesmo que ele trate a tireoide dele. Tá? Então, isso tem relação quando tratar a obesidade. Quando ele está mal controlado da tireoide, até tem essa interferência, mas ajustando a medicação, fazendo o tratamento adequado, não tem mais interferência nisso. O mesmo acontece no hipertireoidismo. Aí sim, aí o paciente emagrece muito. Até ele fazer o diagnóstico, muitas vezes ele perde 5, 10, 15 quilos de peso. E geralmente o que ele perde é massa magra, né? Porque é um estado mais catabólico, que gasta mais do paciente, das reservas que ele tem. E quando ele inicia o tratamento, também ele consegue melhorar e estabilizar essa perda de peso e voltar a ganhar peso como antes ele tinha. Então é mais significativo. As pessoas têm muito medo do hipotireoidismo porque dizem que engorda, que ficam obesas, que têm dificuldade em perder peso por causa do hipotireoidismo. O hipotireoidismo não tratado faz aumentar peso, faz ter dificuldade em perder peso. Mas ele estando tratado e bem controlado, não tem interferência. Você volta a ter teu metabolismo normal, o combustível normal que você precisa do teu corpo. O hiper, aí sim, perde muito peso, com o tratamento da mesma maneira. Consegue estabilizar a perda, reganha o que precisava e volta a ter o corpo que tinha antes. Bom, então eu vou te perguntar agora, Carla, fazer duas perguntas sacanas dentro dessa coisa de ganhar peso, engordar e emagrecer. Então, se tu está me dizendo aí que o hormônio da tireoide, quando tem pouco, né, o hormônio da tireoide, que é o T4, esse hormônio que a gente está falando, né, a gente tende a ficar mais com menor disposição. Ele, ao mesmo tempo que ele não deixa funcionar as células, o metabolismo da gente baixa, ele nos tira a nossa disposição, a nossa vontade de fazer as coisas, o nosso humor fica mais rebaixado, né? Então eu posso ganhar peso pela própria função do hormônio, né? Que ele diminuiu o meu metabolismo, então o metabolismo baixo eu vou acabar acumulando e queimando menos, né, da energia que eu consumo, né, o que eu como. Isso é um fato, pelo que tu falou, né? Mesmo que seja pouco, mas eu posso ganhar peso também em função dessa minha disposição mais baixa e tal, mais deprê e tal. E aí é uma gordura, seria uma gordura de
de disposição mesmo, de falta de fazer exercício, de falta de fazer outras coisas, né? Se a gente corrige o problema de hipotireoidismo, né, com o tratamento que a gente vai falar depois, né, e aí eu fico bem, tanto do meu metabolismo, né, porque eu já estou botando hormônio para dentro, né, ele tende a corrigir essa parte humoral, né, o meu humor, né, a minha depressão, a minha outras disposições, assim, né, eu conseguiria acabar regulando o meu peso, né? Isso é verdade ou não? Como é que funciona isso? Pois então, se o que você tem de alteração do peso, do humor, depressão, falta de atividade, vem relacionado da tireoide, da falta do hormônio da tireoide, a princípio sim, você vai repor o hormônio que você não tem, então você vai passar a usar ele quando você precisa, e isso vai normalizar teu metabolismo, tua pressão, frequência cardíaca. Se você está com o humor deprimido pelo hipotireoidismo, a tendência é que você volte ao teu normal. Mas, às vezes, não é só a tireoide o problema. O problema já são vários fatores, é multifatorial. Muitas vezes o paciente já tem uma depressão prévia que pode se exacerbar pelo hipotireoidismo mal controlado. O paciente já tinha hábitos que não eram, ele era sedentário, ele já não fazia atividade física e isso pode se agravar pelo hipotireoidismo. Então, o que vem relacionado à falta do hormônio da tireoide, na hora que a gente faz o tratamento, tende a normalizar. Mas o restante vai ter que vir do paciente para melhorar, porque não é uma coisa tão... Hoje em dia a gente faz exames muito mais frequente do que antigamente, então dificilmente o paciente chega para nós num estágio tão grave de depressão vinculada ao hipotireoidismo. A gente geralmente pega essas alterações bem no início, onde muitas vezes tem que decidir se vai ou não tratar essa alteração da tireoide. Pegar uma alteração tão grave que seja obrigada a iniciar tratamento não é o mais frequente hoje em dia. É mais comum o paciente ter depressão, ter obesidade e isso vir associado à alteração da tireoide e não ser a causa principal. A tireoide não é a principal causa da depressão ou da obesidade. Geralmente vem associado a essas outras doenças. Tá. Então a gente não pode inferir que todo hormônio da tireoide vai ser bom para todo mundo, que muitas vezes as pessoas têm essa ideia que se tratar a tireoide vão emagrecer muito, vão fazer tudo. Isso vai melhorar o que tem relação com a tireoide, mas muitas vezes é multifatorial, vem associado a outros fatores comportamentais. Uhum. E a outra pergunta sacana que eu ia te fazer é em relação ao hiper, né? Então, por exemplo, o hormônio da tireoide ele tem a ver com o nosso metabolismo, né? Então a falta dele baixa o metabolismo, mas o excesso dele aumenta o metabolismo, né? Que é o que a gente já estava conversando. Então se ele aumenta o metabolismo e eu estou com sobrepeso, obesidade, eu quero emagrecer, basta eu tomar o hormônio da tireoide. E aí, onde é que está o erro? Seria simples pensar assim, seria muito fácil, né? Até a gente ia ficar mais satisfeito em poder fazer isso para o paciente. Mas o erro está no risco-benefício. Qual é o risco que o medicamento traz para a tua saúde e qual é o benefício real que ele vai trazer, tá? O excesso do hormônio da tireoide aumenta muito o risco de arritmia cardíaca, ele diminui tua massa óssea, então as pessoas não toleram. Quando o paciente vem em hipertireoidismo, vem com excesso do hormônio, ele já está num estado de gasto energético que ele não tolera, ele pede ajuda porque ele está com aquela sensação de taquicardia, tremor, então é pouco tolerado, é mais tolerada a falta do hormônio do que o excesso. E achar que num paciente normal, que não tenha alteração do hormônio da tireoide, a gente possa acelerar o metabolismo com a suplementação, é o mesmo que usar anabolizante. Qualquer hormônio que você não precise, que você esteja usando sem necessidade, é considerado anabolizante, não é só testosterona. Se você não precisa do hormônio da tireoide, você usa ele para benefício estético ou de performance, você está usando um anabolizante. Então, o risco do uso não supera o benefício, como qualquer anabolizante. E a gente está falando ali em afetar a parte neurológica, né? Ele pode afetar a memória, Sim. Alguma coisa assim? A falta do hormônio pode dar alterações de memória, pode fazer a pessoa ter um pensamento mais lento, ter dificuldade em concentração,
ter o humor deprimido e pode também dar lapsos de memória. A pessoa pode ter dificuldade na memória, tá? Mas isso é reversível com o tratamento. O excesso do hormônio faz o contrário, o pensamento mais acelerado, a pessoa mais agitada, mais ansiosa, não consegue se concentrar por aquele excesso, por estar mais acelerado. Então, daria para avaliar, às vezes, pacientes que têm, sei lá, mania, né? Maníaco-depressivo, às vezes, Muitas vezes, sim. Tem pacientes que fazem o diagnóstico de alterações de tireoide por transtorno bipolar. Quando faz a virada maníaca, quando dá uma alteração nesse sentido, a primeira coisa que o psiquiatra dosa é TSH. É um dos exames principais que o psiquiatra faz, tanto na depressão quanto na mania. A depressão pelo hipotireoidismo, a gente tem que excluir hipotireoidismo nesses pacientes. E o paciente com mania, com transtorno bipolar, tem que excluir a possibilidade do hipertireoidismo. Porque se tem alteração, você tem que primeiro tratar a tireoide para depois ver o que o paciente, como o paciente está e o que tem dele para pensar se é psiquiátrico ou não. Então, vem associado. E pacientes, por exemplo, com TDAH, podem ter alguma alteração, ou que não tenham TDAH, seja confundido, sabe? Pacientes que têm hipotireoidismo e não estão conseguindo se concentrar, por exemplo. Eu acho pouco provável. Acho que mais, por exemplo, se fosse pensar na lógica da questão hormonal, seria mais pensando no hipertireoidismo, que é aquela dificuldade de se concentrar, de ficar quieto, de parar e fazer uma atividade. Sim. Mas não é tão comum, é mais associado à mania, ao episódio maníaco do bipolar e não tanto à agitação do transtorno de atenção. Certo. Mas eu acredito que sim, porque é um dos exames principais que o neurologista, que o neuro e o psiquiatra fazem, né? A gente tem que excluir essas doenças. E esses problemas, eles acontecem mais em homem, mais em mulher? Como eles é que são sempre mais comuns em mulheres, tá? O hipotireoidismo, a falta do hormônio, é o mais comum deles, tá? São doenças benignas, o mais comum é o hipotireoidismo. No hipotireoidismo, em torno de 10% das mulheres vai ter, principalmente em idades mais jovens. Na época da menopausa pode chegar a 12 a 15% das mulheres. Já nos homens, em torno de 3% dos homens vai ter o hipotireoidismo, então é uma doença mais frequente nas mulheres. O hipertireoidismo é menos frequente do que o hipo e também é mais frequente em mulheres. Em média dá 6 ou 7% em mulheres e nos homens é menos de 0,5%, é bem pouquinho. Gente que tem mais... e tem alguma coisa que diga por que isso? Tem estudos que tentam relacionar com o hormônio feminino, com o estradiol, tá? Então, mas ainda não é uma coisa tão bem esclarecida. Até a questão genética, de qual gene que poderia predispor na herança familiar, a gente ainda não tem isso tão bem estabelecido. É uma coisa já muito antiga, mas que a gente não tem todas essas respostas. E mesmo tendo hipo ou hipotireoidismo, e hipo ou hiper, né, a gente tem um distúrbio no metabolismo, na verdade, é isso que causa. Né, um desbalanço no metabolismo. Secundário à alteração hormonal. Secundário à alteração hormonal. Corrigindo a alteração hormonal, tudo volta ao normal. Sim, e quando eu faço atividade física, por exemplo, exercício, tanto no hipo quanto no hiper, posso fazer ou isso pode prejudicar mais ainda? Então depende do quadro. Os dois extremos. O hipotireoidismo muito franco, com muita falta hormonal, não deve fazer atividade física. Porque se ele for fazer o exercício físico, por menor que seja o esforço, ele pode ter uma bradicardia, uma baixa da frequência cardíaca, uma hipotensão e ter um mal-estar muito grave. Tá? Não digo uma parada cardíaca, mas em casos muito extremos até poderia acontecer. E o hipertireoidismo é a mesma coisa, o paciente já está com uma frequência cardíaca acelerada, está num estado catabólico mais avançado, vai se sentir muito cansado com pequenos esforços, não é recomendada atividade física até que o hormônio se regularize. Então, nos dois extremos, geralmente a gente recomenda que suspenda a atividade física. É mais frequente não fazer atividade física no hipertireoidismo, porque ele é muito sintomático. O paciente tem muitos sintomas, ele não consegue às vezes subir uma escada sem ter mal-estar. O hipotireoidismo já não é tão frequente. Ele é melhor tolerado, por exemplo, nos idosos. Muitos pacientes idosos que já têm uma vida mais, com menos atividade, já não faz tanta atividade física, já nem nota tanto. Os jovens não toleram, então geralmente os próprios pacientes acabam não fazendo atividade até que estejam se sentindo melhor, até que faça a reposição, né? Certo. Bom,
como é que a gente descobre isso, afinal de contas, né? Então, a gente já viu os sintomas aí, já viu o que ela faz, né? Como é que eu descubro se eu tenho isso? Então, na verdade, a grande maioria das vezes a gente descobre pelos exames laboratoriais. Sim, porque eu posso ter isso mesmo não tendo esses sintomas tão graves, né? Então, são os sintomas mais tradicionais que trazem o paciente ao consultório são queixa de queda de cabelo, unha quebradiça, eu tô com dificuldade de perder peso, notei que aumentei de peso. Então, ele faz parte da avaliação laboratorial. Geralmente, nos exames de check-up a gente já faz. Mas se o paciente tem queixas inespecíficas, a gente costuma fazer a dosagem. Para fazer o diagnóstico da doença na tireoide, os exames principais são o TSH e o T4 livre. Tá? O TSH é um hormônio de produção central. Então, nós, na regulação central é o quê? Hipofisário ou hipotalâmico, lá cerebral. Então, na regulação das nossas glândulas, né, falando assim para que os pacientes também entendam, geralmente a gente tem a hipófise, que é a glândula chefe das nossas glândulas, ela manda o estímulo para a tireoide funcionar, com esse estímulo a tireoide libera os hormônios dela. Esses hormônios estando na circulação fazem um feedback, mandam uma notícia lá para a hipófise dizendo, tá tudo sendo produzido, tá? Então é um ciclo. Então, o TSH é o hormônio tireoestimulante, ele é produzido pela hipófise e ele vai estimular a tireoide a responder e produzir o T3 e o T4. O T4 é produzido em maior escala do que o T3, tá? Mas o hormônio funcionante nos tecidos é o T3. Como é que funciona? Eles são produzidos e são liberados na circulação. Na circulação eles vão até os nossos órgãos e lá eles são quebrados pelas desiodases, que são as enzimas que quebram o hormônio da tireoide. O T4 vira T3 mais iodo, o T3 vira T2 mais iodo e depois o T2 vira 2 moléculas de iodo. Tá? Isso vai para os nossos tecidos, vai para a circulação, volta o iodo para a tireoide e assim por diante. Mas quando eles caem na circulação, eles mandam uma mensagem lá para a hipófise, um feedback negativo, dizendo, tá tudo ok. Então, a gente dosa TSH e T4 livre. Esse é o exame inicial. Tá. E aí, quando eles estão alterados... Que a gente vai pensar em qual é o diagnóstico que a gente tem. Tá. Então, para um hipotireoidismo clínico, quando o paciente tem sintomas, o TSH vai estar alto, porque a hipófise está tendo que estimular muito essa glândula que não produz o T4. Então, o diagnóstico é pelo T4. O T4 está baixo. O hormônio que a tireoide produz não está sendo produzido. T4 baixo, consequentemente a hipófise tenta mandar mais estímulo para a glândula funcionar. TSH elevado, T4 baixo. Um fica alto, outro fica baixo. Quando a gente tem o contrário, que é o hipertireoidismo, que quando a glândula funciona muito, ela produz muito T4. Então o T4 vai estar alto e isso bloqueia a hipófise, diminuindo o TSH. Então esse é o diagnóstico que a gente tem. Isso é o básico, o essencial, mas a gente tem outras nuances da tireoide, porque muitas vezes, por exemplo, a gente tem o hipotireoidismo subclínico, quando a glândula ainda produz o hormônio que precisa, mas recebe muito estímulo da hipófise para isso acontecer. Então o TSH é levemente alterado, sem mudança ainda no T4. A gente tem outra situação, que é a questão daí da distribuição do hipotireoidismo. Ele pode ser primário da glândula, pode ser secundário ou terciário. Primário é quando a tireoide não produz, que é a principal causa. Secundário é quando a hipófise não manda mensagem para a tireoide. E o terciário é quando o hipotálamo que manda na hipófise não manda a hipófise funcionar. Mas aí é o caso que mais o especialista vai avaliar e acaba até às vezes confundindo o paciente. Então, a maior parte dos casos, o problema está na tireoide. E é a partir disso que a gente tem os exames. Tá. E se eu tenho um desses diagnósticos, hipo ou hiper, como é que eu trato isso? É muito difícil, regular? Não, geralmente é tranquilo de regular, mas precisa ter um acompanhamento. E às vezes os pacientes se perdem no acompanhamento. Mas então, o hipotireoidismo é a falta do hormônio. A gente vai repor o hormônio, tá? Então, a gente usa a levotiroxina, que é o T4. A gente tem várias formulações no Brasil, a gente tem medicamento genérico, tem várias marcas. É uma medicação barata, é uma medicação simples de a gente usar e todo mundo tem acesso. Até posto de saúde disponibiliza gratuitamente pelo SUS o tratamento, tá? Então, a gente inicia a reposição.
Aí vai depender muito de cada paciente. Se é um paciente idoso, cardiopata, que tem outras doenças, muitas vezes a gente faz uma reposição mais lenta, porque o excesso do hormônio de tireoide num paciente que não tem pode desencadear a arritmia ou outras alterações. Então, nesses pacientes, a gente é mais cauteloso nos ajustes. A gente sabe qual é a dose média que o paciente precisa, mas a gente não dá ela integralmente na primeira dose, na primeira reposição. Nos pacientes jovens, saudáveis, sem comorbidades, a gente faz um cálculo estimado para a superfície corporal. A média é em torno de 1,8 microgramas por quilo por dia. Então eu vou pesar o paciente, vou avaliar como está o TSH e T4 dele e imaginar qual dose possa ser adequada de acordo com esses parâmetros. E em jovens a gente já deixa a dose plena, então 75, 100 microgramas, depende do que ele precisa. A partir do momento que a gente estabeleceu a dose necessária, em 6 semanas a gente repete o exame laboratorial para avaliar se isso está adequado, tá? Então no hipotireoidismo o tratamento é mais tranquilo, é simples, é barato. E a gente tem tempo de levar esse paciente até chegar ao eutireoidiano, né? No idoso a gente tem mais cautela em fazer essa reposição. Quando é o hipertireoidismo, quando é o excesso, a gente tem uma urgência maior em normalizar a tireoide desse paciente. Aí a gente usa bloqueadores do hormônio da tireoide. No Brasil, hoje, a gente tem duas apresentações, duas medicações. O metimazol, que é o Tapazol, e o propiltiuracil, que é o que a gente tem de opção. Geralmente, a gente usa o Tapazol, que é mais fácil de encontrar, pode tomar só uma vez por dia, é mais prático. O propiltiuracil tem que ser usado 2 a 3 vezes ao dia, então não é tão fácil o acesso. Esses a gente não tem disponíveis no SUS, o paciente tem que comprar, mas também não são medicamentos tão caros. E aí, nesse caso do hipertireoidismo, a gente vê em que nível está o T4 livre. O valor de referência é até 1,7, 1,8. Às vezes o paciente vem com 4, com 10 de T4 livre. Então a gente estima a dose do bloqueador de acordo com o T4 livre, quanto acima da normalidade ele está. Daí está 2 vezes, 3 vezes acima, a gente usa uma dose padrão, uma dose estimada do bloqueador para poder tratar esse paciente. E geralmente também em 6 semanas a gente reavalia. Casos muito extremos, onde o paciente está muito sintomático, muito taquicárdico, ou às vezes fez o diagnóstico por uma fibrilação atrial, por uma arritmia cardíaca, a gente avalia em 4 semanas, a gente avalia antes. E aí usa o bloqueador. No caso do hipertireoidismo, a principal causa é a doença autoimune, é uma inflamação crônica. A tendência, tem outras avaliações que a gente faz, claro, mas se a indicação é só o tratamento medicamentoso e o paciente tolera a medicação, geralmente em 12 a 18 meses do tratamento, há remissão da doença e o paciente consegue ficar curado da doença. No caso do hipotireoidismo, da falta, a tendência é que ele precise usar a medicação pelo resto da vida. Não necessariamente a mesma dose, mas usar o resto da vida a reposição, porque ela não volta a funcionar. Me parece que o hiper ele é mais grave, né, do que o hipotireoidismo, né? Mas ao mesmo tempo ele é curável. Sim. O paciente consegue se curar e não ficar tomando. Tem uma chance maior de curar. Mas é uma glândula que já foi doente, então tem mais risco de voltar a ter o mesmo problema. E aí, quando isso acontece, a gente considera com o paciente um tratamento mais definitivo. O iodo, a cirurgia, aí a gente vai para outras opções terapêuticas. E não pode acontecer como ela foi doente e é um processo inflamatório crônico, ela danificar as células dela e ficar insuficiente? Pode. Do hiper e ir para o hipo? É comum, porque o processo, é como você falou, é um processo inflamatório crônico. Então, sim, ele pode iniciar o quadro, abrir um quadro de hipertireoidismo, você faz o tratamento, o paciente fica estável e anos depois ele faz um hipotireoidismo, porque ele segue com aquela inflamação e com aqueles anticorpos. Então, isso pode acontecer. O paciente que teve uma doença tireoidiana vai sempre acompanhar, vai fazer nos exames de check-up o TSH, sempre faz. E onde é que entra o T3 nessa jogada? Então, o T3 é muito mais especulação do que evidência científica. O T3 é o hormônio que funciona nas nossas células, mas ele é muito volátil, não é tão fácil de a gente fazer reposição. Alguns casos a gente dosa o T3, mas não é o mais comum.
A gente pensa em dosar o T3 quando a gente vê um quadro laboratorial que não é típico do hipo ou do hipertireoidismo. Então, o principal, o grosso da tireoide, a gente resolve com TSH e T4 e com a dosagem dos anticorpos quando a gente precisa. T3 reverso quase nunca a gente usa, mas o T3 total, o T3 livre também não é comum, é raro, porque não é um exame tão confiável nos métodos que a gente tem e no nosso país nós não temos nenhuma formulação que é liberada com T3 para ser usada em liberação pela Anvisa. Então nós não temos na nossa agência regulatória aprovação para nenhuma substância com T3 para reposição do hormônio da tireoide. O que as pessoas às vezes usam é manipulação, mas a manipulação desses medicamentos também não é liberada pela Anvisa. Então seria algo que não seria legalizado, tá? E em países como Estados Unidos, Europa, onde eles até têm algumas formulações com T3, com substrato de tireoide que tem T4 e T3, ainda nesses locais o uso é muito restrito. Pacientes com hipotireoidismo que estão controlados da doença, mas que têm ainda muitos sintomas clínicos, a gente daí dosa o T3. Ele estando baixo, se faz um teste terapêutico com o uso de T3 nos Estados Unidos, Europa, onde isso é permitido. Se o paciente responde à suplementação de T3, eles mantêm pelo menor tempo possível, porque existe muito mais risco no uso do que benefício. E o T3 é uma molécula muito volátil. Então, o T4 que a gente usa para tratar o hipotireoidismo tem uma meia-vida de até 7 dias. Então, você usa uma vez por dia e ele segue funcionando pelo menos por 24 horas, podendo estar ali por até 7 dias. O T3, se a gente pudesse usar no Brasil, né? O T3 não dura mais que 8 horas. Então, para ele ser eficaz, teria que ser usado 3 vezes ao dia. Então, dificilmente. E os que a gente vê que os pacientes chegam no consultório é uma vez ao dia, então não é uma prescrição adequada e não é também algo que seja validado pela Anvisa. E dentro desse tratamento, assim, ou dentro até desses pacientes assim, com essas doenças, assim, a dieta tem alguma prejudica em alguma coisa ou ela melhora em alguma coisa, assim? Então, hábitos saudáveis são sempre bem-vindos, tá? Alimentação saudável, adequada é sempre bem-vinda, mas a gente não... O que a gente tem de evidência com relação à dieta e à tireoide é mais relacionado à doença autoimune. Então, se o paciente tem a inflamação crônica na tireoide, ele poderia se beneficiar de uma dieta mais saudável. Agora, 2 anos atrás, a gente teve até um artigo que foi publicado no New England, uma revista de um bom conceito, falando sobre isso, sobre pacientes com autoimunidade, não ainda insuficientes na tireoide, se isso poderia predispor, se a dieta poderia ou não predispor ao aparecimento da doença na tireoide. E nos pacientes com essa inflamação crônica, quanto mais saudável é a alimentação, menor é o risco deles virem a ter a deficiência hormonal. E o que é considerado uma dieta saudável? Mais baseada em alimentos in natura, então fruta, verdura, legume, usar o mínimo de ultraprocessados, ingerir castanhas oleaginosas, a castanha do Pará, que tem selênio, que é um nutriente que ajuda na inflamação da tireoide, poderia diminuir o risco dele vir a ter a doença, mas jamais iria repor um hormônio que ela não produzisse. Então, diminuiria a chance dele ter a doença, tá? Mas dizer que a dieta vai tratar o problema da tireoide, a gente não pode dizer. Ela poderia ser benéfica em diminuir o risco da doença aparecer. Tem muita coisa a respeito também dos vegetais verdes escuros, que poderiam favorecer, ajudar, mas tem que ser muito dessa substância para realmente fazer algum efeito na tireoide. Então, é o geral que é para todas as doenças, os hábitos saudáveis, atividade física, alimentação mais saudável, menos pacotinho, menos coisas ultraprocessadas, e isso beneficiaria na questão inflamatória. Tá. E isso tem a ver alguma coisa com o iodo? Ou onde é que entra o iodo nessa jogada? O iodo é importante, sim, e ele foi muito importante décadas atrás, porque o nosso país tinha um bócio endêmico, tinha áreas que a tireoide era muito grande pela falta de iodo. O iodo é importante para a tireoide porque ela usa o iodo para fazer o hormônio dela. Se ela não tem iodo suficiente, ela começa a aumentar de tamanho em busca do que ela precisa, começa a aumentar o tamanho da célula para tentar produzir o que ela não tem de substrato. Ele seria o combustível da tireoide. Mas hoje em dia, no Brasil,
Na verdade, há muitas décadas, desde 1947, se eu não estou enganada, o nosso sal já é iodado, porque nós tínhamos no nosso país deficiência de iodo, áreas iodo deficientes, principalmente no Nordeste. Então era muito comum aquela papada, aquela tireoide grande, e era em função da falta de iodo. Nosso sal passou a ser iodado e ao longo desses anos foi se reduzindo a quantidade de iodo no sal, porque a nossa população consome muito sal. A iodúria, a avaliação do iodo na urina, a eliminação do iodo, mostrou que a gente estava com muito mais iodo do que precisava. Então a gente não tem que nós não precisamos nos preocupar em suplementar iodo. O que a gente precisa para a nossa glândula já vem nos nossos alimentos. Pelo sal iodado já tem o suficiente. Se eu não estou enganada, eu não cheguei a me atualizar no número, tá? Mas eu acho que é 150 microgramas por dia e a gente consegue isso na nossa alimentação. Não são todos os países onde o iodo é suficiente. O Brasil, em todos os estados, todo o nosso território é considerado iodo suficiente. Então, nós não temos deficiência. Mas alguns países onde não tem essa legislação, tem áreas que são deficientes em iodo e aí pode ter o bócio, pode ter o aumento pela falta do iodo. Vou te perguntar mais duas, então, para a gente já se encaminhar para o trem de pouso. Uma talvez seja também sacaninha, tá? Vamos ver se existe uma resposta para isso. Tomara que eu possa responder. Digamos que tem uma mãe que ela está grávida, tá? E ela tem hipotireoidismo ou hiper e não sabe. Tá? O hipo, por exemplo, a gente estava falando do hipo, né, que ele pode causar em crianças, inclusive a gente faz isso em crianças, o teste do pezinho, como tu falou, para ver se a criança não tem o hipotireoidismo, já que ela está em formação, ela não ter algum grau de retardo, ou ela não nascer, por exemplo. Hoje, nós estamos aqui em março de 25, né? Alguns anos atrás já estão lançando, a gente estava falando de alimentação, né? Hoje eu acabei vendo até um trabalho, né, que fala sobre má nutrição de mulheres grávidas, né, estaria associado a autismo e TDAH. Né? Então, mulheres que comem muito enlatados, alimentos ultraprocessados e tal, isso estaria já comprovadamente, cientificamente comprovado, né, com trabalhos importantes mostrando que poderia estar associado a crianças com autismo, né, algum grau de autismo e TDAH, né, pelo menos foi isso que foi visto. Né? Então, já que isso causa em crianças, né, daqui a pouco a criança tem hipotireoidismo, foi detectado no teste do pezinho, se não tratado ela pode desenvolver um grau de retardo. Se a mãe tiver hipo, né, e a criança estiver grávida e ela não sabe, né, isso pode causar na criança também, ou em algum momento ela começa a produzir o próprio hormônio, ou não tem nada a ver, a mãe pode ter e a criança, mesmo ela estando grávida, assim, em primeiro trimestre, a criança vai se desenvolver normalmente. Como é que funciona? Então, o TSH, a dosagem do TSH é padrão no nosso pré-natal. Então, se essa mulher que está grávida e não sabe se tem doença tireoidiana for fazer um pré-natal, mesmo no SUS, primeiro exame de triagem do primeiro trimestre entra o TSH, tá? Então, no nosso país é feito. Sim, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, né, nem todo mundo mães nem sabe que está grávida. Nem sabe que tem hipo, porque às vezes ela pode estar numa depressão e tal, até porque a vida dela é uma vida bastante difícil, né? E isso aí pode causar alguma depressão, e ela pode estar associada a essa depressão ao hipotireoidismo, mas ela pode também ter isso e não saber que ela está grávida. Ou daqui a pouco descobrir no final da gravidez, né, que ela está grávida. Mas, bom, vamos lá. Isso é comum. Sim, não claro que é. Que isso é bem comum. Mas, então, assim, vamos começar. Hipertireoidismo é muito... A pergunta é sacana, né, para terminar aqui. Acabou a entrevista. Mas vamos lá. Então, assim, o que é mais preocupante para nós como médicos e como profissionais da saúde? O hipertireoidismo. O hipertireoidismo na mãe pode causar problemas no bebê, porque o hipertireoidismo geralmente vem associado à autoimunidade, e o anticorpo do hiper é o TRAB, e ele passa pela placenta. Então, esse excesso de hormônio da tireoide na mãe pode causar um estímulo maior na tireoide do bebê. E aí o bebê pode ter
aumento da sua tireoide, pode ter aumento da frequência cardíaca e ter alguns sinais clínicos de hipertireoidismo, tá? Então isso é muito grave. Tanto é que numa gestação planejada, quando a mãe tem hipertireoidismo, a gente tenta deixar ela mais controlada o possível da doença, se possível sem medicação, porque o medicamento do hiper pode causar alteração e malformação no bebê. Geralmente relacionada à questão do couro cabeludo, alopécia, mas pode causar, tá? Então isso é muito mais grave, mais preocupante. O bebê, o feto, passa a ter a tireoide até as 8 semanas, em média, ele não tem. Ele começa a desenvolver a sua glândula da tireoide a partir de 8 semanas de gestação. Que muitas vezes as mães nem sabem que estão grávidas, né? É o início da gestação. Sim. Então é muito mais preocupante e maléfico, prejudicial para o bebê que a mãe tenha um hiper e não esteja tratando. Se a mãe tem hiper e está tratando, o bebê pode não ter tantas consequências. Se o anticorpo é positivo, pode passar pela placenta e fazer com que a tireoide do bebê cresça. Durante o pré-natal vai ser feita a ecografia, vai ser feito o acompanhamento e se tenta ao máximo um bom controle da mãe, para que o bebê não tenha problemas mais adiante. O hipotireoidismo na mãe não compromete tanto o desenvolvimento estrutural do bebê. Então o bebê vai se desenvolver. O que a gente tem mesmo neurológico. Então, aí o que a gente tem de estudos não são muito específicos, porque eles não são homogêneos. Geralmente eles não conseguem pegar essas mães antes das 8 semanas, antes da tireoide do bebê. Então ainda não é um consenso na literatura do quão prejudicial um hipotireoidismo mal controlado na mãe prejudica o bebê. Geralmente está associado com baixo QI, consciente de intelectualidade. Então, o bebê pode ter, não é um retardo mental, mas ele pode ter um desenvolvimento um pouco inferior aos pares, aos seus coleguinhas, tá? O hipotireoidismo na mãe não causa o hipotireoidismo no bebê. O que a gente rastreia no teste do pezinho são as malformações congênitas da tireoide. Tá? São bebês que às vezes não desenvolvem a tireoide por alguma outra anormalidade ou desenvolvem uma tireoide muito pequena que não produz hormônio, tá? Então isso pode não ter relação nenhuma com a mãe. O hormônio baixo ou alto na mãe, tu falou ali, passar em relação aos anticorpos, né? Mas ele não causa nenhum feedback positivo ou negativo na criança? O excesso do hormônio da tireoide, sim, vai fazer com que aumente a frequência cardíaca do feto, o bebê vai ter o coração mais aceleradinho. Não, mas eu digo em relação à produção hormonal do nenê. A princípio, não, tá? Mas o hipotireoidismo na mãe, é que a natureza é perfeita. O bebê sempre vai receber tudo o que ele precisa dentro daquilo que a mãe tem. Então, o pouquinho de hormônio da tireoide que ela tenha, mesmo que ela não trate a doença dela, vai passar para o bebê. Então, ele vai se desenvolver o que precisa. O que talvez fique deficitário é a questão do desenvolvimento neurológico como feto, mas a partir de 8 semanas ele já tem a tireoide dele funcionante, então ele vai ser autossuficiente no que ele precisa. Se precisar faltar para alguém, vai ser para a mãe. Na questão do excesso do hormônio da tireoide, aí esse excesso de hormônio, excesso do T4, vai fazer com que essa tireoide dele fique maior, mas principalmente pelo anticorpo, pelo TRAB que passa pela placenta. A placenta é um filtro, então para chegar no bebê não chega esse excesso do hormônio da mãe, o que chega é só o anticorpo que estimula a tireoide dele a ficar maior, mas ele vai ter uma regulação dele, aquele ambiente que ele está dentro do útero é protegido, até para essas coisas, tá? Então ele vai ter só o aumento da tireoide, aumento da frequência, mas não todos os efeitos do hipertireoidismo da mãe. Ele pode ficar abaixo do peso, mas aí é um comprometimento do binômio mãe-bebê, né? A mãe com hipertireoidismo perde peso, não tem nutrientes, enfim. Mas ainda vai ser sempre priorizado o bebê, o feto, pela natureza e não tanto a mãe. Certo. Então, mais uma pergunta agora, só para a gente terminar, depois tu pode me falar alguma coisa que tu queira dizer aí, né, que a gente não tenha perguntado, né? Doutor, eu como paciente, assim, eu já ouvi falar, tá, mas eu não entendi nada. De repente me esclarecer. O que tem a ver a tireoide com a paratireoide? O que é a paratireoide? Tá, então... Para que serve a paratireoide? Como o nome já diz, a proximidade delas é só anatômica, tá? Então a nossa tireoide fica na região do pescoço,
bem aqui ao lado da traqueia, é como se fosse uma borboletinha na frente do nosso pescoço. E atrás da tireoide estão as glândulas paratireoides. Elas ficam próximas à tireoide. A tireoide produz o T4, o hormônio que regula o nosso metabolismo. A paratireoide produz o paratormônio, que faz a regulação do metabolismo ósseo, tá? O cálcio, a absorção de cálcio e vitamina D para a formação dos nossos ossos. Então, a produção do hormônio de uma não tem interferência da outra. O que muitas vezes acontece é que quando a gente vai fazer uma cirurgia na tireoide, para remoção da tireoide, pode vir junto à paratireoide, porque ela deveria ser atrás da tireoide, é uma glândulazinha, uma bolinha atrás da tireoide, mas às vezes ela está dentro do tecido tireoidiano e o cirurgião não consegue separar as duas coisas. Então acaba saindo junto e aí pode interferir no metabolismo do cálcio e da vitamina D e do paratormônio, mas ela só tem proximidade anatômica. A relação da produção hormonal das duas é diferente, cada uma tem a sua função. São doenças separadas. Separadas. Tumores na tireoide não tem necessariamente relação com tumores da paratireoide. Geralmente as doenças da paratireoide, o aumento da glândula paratireoide é uma doença benigna e pode não interfere em nada na tireoide. Tá. O que pode acontecer é o contrário, nós temos que mexer na tireoide do paciente e sem querer acabar levando a paratireoide junto, ou durante o procedimento cirúrgico, pelo tempo de cirurgia, acabar ficando sem irrigação sanguínea para a tireoide, ela sofre uma isquemia e ela pode transitoriamente deixar de funcionar, mas porque por interferência externa, não da própria glândula. Sim. E aquela inflamação crônica que a gente falou da tireoide, por exemplo, ela não pode afetar ali por estar muito próxima? A princípio não, porque cada uma delas tem a sua cápsula, elas são separadas por uma pelezinha, elas são encapsuladas e a princípio não é para uma interferir na outra, mas a gente sabe que o paciente que tem uma doença autoimune pode ter outras doenças autoimunes. Então, uma tireoidite, o paciente pode ter uma intolerância à lactose, pode ter diabetes tipo 1. Doenças inflamatórias na paratireoide não são tão comuns, ela é uma glândula mais resistente. Por exemplo, o paciente teve um tumor de cabeça e pescoço, precisou fazer radioterapia cervical para tratar aquele tumor. A glândula da tireoide pode deixar de funcionar por receber essa radiação. A paratireoide, que fica logo atrás, não muda nada, não sofre, ela é mais resistente. Ela sofre mais pela falta de sangue, pela isquemia nos processos cirúrgicos e não tanto por outras alterações. Então, tireoide inflama com a radioterapia, a tireoide deixa de funcionar, é um tecido mais sensível e a paratireoide geralmente é mais resistente. Então, eu acredito que não tenha tanto essa questão inflamatória, mas teria que fazer uma revisão na literatura para ter certeza disso. Tá bem. Conversei aqui com a doutora Carla Nava. Muito obrigada. Queria te agradecer muito por ter vindo aí, né? Imagina, eu que agradeço o convite, espero que tenha ajudado a esclarecer algumas coisas dos pacientes. A gente recebe muito no consultório, mas acho que o principal a gente já conversou, se engorda, se não engorda, se a alimentação pode mudar, se todo mundo tem que tomar remédio, se não tem, quanto tempo tem que usar, o que faz para acompanhar. Uma coisa que é legal, que agora eu lembrei da questão da medicação, sobre a reposição do hormônio da tireoide. Voltando a fazer um adendo aqui, então, no tratamento do hipotireoidismo, a gente tem a levotiroxina, é a substância única, mas são vários laboratórios que produzem. E os pacientes, às vezes, vão comprar, compra o Puran, aí não acha Puran, pega o Tirox, e eles ficam naquela dúvida se é a mesma coisa. E muitas vezes, no balcão da farmácia, o farmacêutico diz que é tudo igual, que o genérico é igual, que o outro é igual. A gente não pode falar isso, tá? No nosso país, nós não temos nenhum estudo de permutabilidade entre as drogas e nem de bioequivalência. Então, se eu estou usando a marca X, eu tenho que tentar manter a marca X. Se eu trocar o laboratório, mesmo que eu use a mesma dosagem, vou fazer um exemplo. Eu uso a levotiroxina sódica de 100 microgramas do genérico da corzinha azul da caixinha. E eu voltei lá comprar, não achei essa caixa azul, tem outro laboratório da caixa amarela e o farmacêutico lá me disse que é igual, o de 100 é igual. Não é igual. Pode não ser igual, pode ser igual. A gente não tem nenhuma validação. Tem como saber se é ou não. Então, se você trocar a marca ou trocar a dose, em 6 semanas tem que repetir o exame para avaliar.
porque às vezes por questão de recipientes ou de tecnologia entre as substâncias ali, laboratório, enfim, comprimido, pode ter diferença. Então, de uma marca para outra, pode ser necessário ajuste da medicação. Então, é importante que, quando o paciente inicia o tratamento com a marca X ou a substância X, que ele sempre mantenha. Às vezes os pacientes perguntam, doutora, tem que ser o de marca, porque o genérico geralmente é mais acessível. Sim. Pode ser o genérico sim, mas desde que você consiga todos os meses comprar daquele mesmo laboratório. E se você não consegue ter essa regularidade, então a gente acaba preferindo muitas vezes a marca, porque o paciente chega lá e pede a marca e sempre consegue encontrar, tá? Mas pode, é uma pergunta que os pacientes nos fazem. Posso trocar pelo genérico? Pode, mas tem que manter sempre a mesma marca e quando a gente faz a troca, a gente tem que redosar o hormônio em 6 semanas, porque pode ter diferença de um para outro. Tá bem. Bom, conversei aqui com a nossa endocrinologista Carla Nava sobre tireoide, hipo e hiper. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, se inscrevam aí no canal, manda esse videozinho para todo mundo que vocês acham que quer saber sobre tireoide. Obrigado, cara, por ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por vocês que ficaram aqui até o final e até a próxima com mais um O Paciente.